Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente assim teremos peso para discutir os temas que realmente importam. Hoje não teve vinheta, hoje o papo é reto, direto. Por quê? Porque tem se discutido nas últimas semanas muito a questão envolvendo mercado de cobrança de carbono, é bom a gente deixar claro essa nomenclatura. E de alguma forma, dos grupos que eu participo, pessoas sensacionais com diversas contribuições, né? Não tem como nomear todos, e o trabalho que eles têm feito, principalmente eu agradeço desde já pela divulgação da carta aos produtores rurais, né, do Brasil, feita pela Associação Nacional Produtores pela Liberdade, né? E eu quero dar essa contribuição da preocupação e tentar mostrar o porquê que o setor do agronegócio, ele não só, veja bem, esse não é um vídeo só para produtor rural, mas por que é preocupante do ponto de vista nosso nacional a interferência neste mercado, né, na legislação nacional, e por que o agronegócio será o grande prejudicado disso aí. Mesmo que as pessoas falem que um agronegócio não faz parte, não será regulado, entre outras coisas, é bom deixar claro e colocar os pingos nos is. E é para isso que eu fiz esse vídeo hoje. Então, para a gente possa fazer um panorama, para que vocês possam entender o reflexo dessa criação mercadológica, porque é uma criação, não é um mercado espontâneo, é uma criação chamada mercado de carbono. Por que ele nasceu? Qual é a finalidade dele? Eu participei ontem do Tapa Cultural, né, com o Bernardo Kustner, com o Braz Oscar, e batemos um papo, mas quando eu terminei eu falei assim, bom, eu preciso entrar um pouco mais no tema, trazer talvez de uma forma mais simples, o que é difícil, porque para mim não existe racionalidade, seja ela econômica, seja social, não tem justificativa uma interferência dessa, tamanha interferência na vida das pessoas para de alguma forma combater algo que não existe. Então, o suposto mercado de carbono que já existe em diversos países do mundo, mas talvez não com esta nomenclatura, até porque o que se tem em mente, né, o que se busca, qual é o objetivo da criação de uma atrocidade dessa, é combater o aquecimento global ou mudanças climáticas. Utilize o tema que você quiser, porque não tem mais aquecido tanto, mas enfim, essa narrativa sempre fica pairando. E aí nós encontramos o nosso primeiro obstáculo de todo taxidermista, taxista, negacionistas, comparacionistas, do que você quiser identificar, que é a existência ou não, né, ou a interferência humana ou não no clima do mundo. E não adianta eu vir aqui explicar física, porque eu não sou físico, né? Não adianta as pessoas tentarem explicar, ainda que existam justificativas científicas que apontem a inexistência do aquecimento global pela origem antropológica. Não tem como o homem interferir no clima. Já tenho diversos vídeos aqui no canal. Quem quiser dar uma fuçadinha no canal, que vocês vão encontrar outros com temas, estatísticas, enfim. Tá? Então o primeiro ponto é esse. Então se criou um problema, né? Tudo começa no problema. Isso na década de 70. Mas esse problema evoluiu e, como todo, né, eu tenho, nos meus últimos vídeos no Instagram, tem sido, né, de alguma forma, escondido dos seguidores, entre outras coisas, até porque eu fiz esse vídeo no YouTube, a razão disso, né, para a gente poder falar de forma mais ampla. Esse suposto aquecimento global, ele é o grande catalisador dessas medidas do mercado de carbono, porque ele atrela os gases do efeito estufa, lembra? CO2, metano, toda aquela historinha, ao aquecimento. Então, a solução para o aquecimento global
está na redução dos gases do efeito estufa. Como estimular a sociedade a reduzir os gases do efeito estufa? Num primeiro momento, tentou-se metas políticas, voluntárias, enfim, mas os países já se engajavam, sim, o Brasil já se engajava nessas políticas para redução de gases do efeito estufa, e de alguma forma tinha resultados, tem resultados, né, até hoje, mas essas políticas custaram caro. E aí é o nosso primeiro ponto. Olha o que a Europa tem passado. Olha a falta energética, né, na Europa, o desabastecimento energético na Europa. A responsabilidade está no colo das políticas energéticas de natureza limpa. Abolindo o carvão, abolindo combustíveis fósseis, abolindo o gás. Está lá. Desmatando florestas que tanto eles buscam preservar. Está lá. Por quê? É um caminho, né, digamos assim, que não tem fim. E por que não tem fim? Eu vou mostrar para vocês. Desde os primórdios se discutia, em 2000 vai ter o ápice climático, a Amazônia vai virar um deserto depois de 30 anos, chegou o ano 2000, 2002 ela não virou um deserto, depois vem novas metas, depois vem aumentar 1,5 graus, depois aumentar 2 graus até 2050, agora eles estão falando em 3,8 graus em 2100, as metas nunca acabam. E é aí que nós precisamos ter em mente, olhar para a realidade e enxergar, tudo bem, um bando de meta para um ano que nunca chega e essas temperaturas nunca são alcançadas. E aonde está esse suposto aquecimento? Está na fome, está na falta energética. Pode parecer uma piada de mau gosto, mas não é. Aqueles que mais buscaram evitar o aquecimento global vão morrer de frio. Para que a gente compreenda um pouco, e sem muita bateção de papo, preto no branco, é assim que se constrói uma política de mudança climática, pelo medo. Então nós temos comparação entre 2 décadas, mostra desaceleração de 0,8. Mas montante não foi suficiente para conter a disparada. Ou seja, ainda que o mundo tenha adotado diversas medidas, não foi suficiente. E qual é a consequência disso? Manter as emissões pode levar ao aquecimento global médio de 3,2 até 2100, mais que o dobro da meta. Vejam, é uma meta que nunca é atingida. E aí que entra agora o tal do mercado de carbono. Se os países tinham metas voluntárias de redução de toneladas de emissões de CO2, quando a gente fala CO2, para o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, abrange todos os outros gases do efeito estufa, tá? Metano, enfim. Bom, então tem as suas metas de redução, tá lá, voluntárias. E os países se comprometendo a reduzir 10, 15, 20 e tal, com relatórios, né? No Brasil nós estamos aí no 4º relatório de emissões já, tá? Além de estudos independentes. Todo ano medindo isso aí. Ótimo. Tá lá as metas sendo cumpridas de forma voluntária. Mas como empurrar a goela abaixo? É fácil. É só por dinheiro. E aí que entra o mercado de carbono. Aí que entra a regulação do artigo 6º da Convenção de Paris, em Glasgow, onde querem criar um sistema internacional único, uma central onde possa ser alimentada com informações e certificados de redução de gases do efeito estufa, para inclusive negociação entre países que gerem excedentes,
né? Países que gerem excedentes, como o Brasil. O Brasil tem um grande potencial nesse mercado de gerar excedentes. E quando eu falo grande potencial, a primeira coisa que vem na mente de todo liberal são cifras financeiras. Daquele cara que usa terno com um sapatinho sem meia, com óculos colorido numa bicicleta do Itaú, na Faria Lima. Cifras. Um day trader, né? São cifras financeiras para vender para o mundo de um mercado regulado. E isso parece fantástico no primeiro momento. Claro, quem não quer dinheiro? E é assim que se impõe algo tão absurdo. Para que vocês tenham uma ideia, existe uma pesquisa feita na Austrália. É tipo pesquisa, né, que a gente nunca sabe. Essas ultimamente que tem passado aí, né? Existe uma pesquisa feita na Austrália. Quanto cada australiano estaria disposto a dar para o governo para criar um fundo contra mudanças climáticas? E esse valor chegou a 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. E eles iam utilizar esses recursos não para adotar medidas, mas para uma parte dele para financiar medidas, mas a outra parte para criar estudos, investir dinheiro em associações que vão criar um círculo vicioso para retroalimentar todo esse mercado. Quando na verdade nós deveríamos estar focados em discutir o primeiro tema, a existência ou não do aquecimento global, que não foi provado e não sou eu que estou falando. Está na Convenção Quadros de 1992 da ONU. Ainda que não exista ou indique, né, a inexistência de comprovação científica, nós temos que adotar todas as medidas pelo princípio da precaução. Então, em nenhum momento, ainda que no que eu mostrei na página para vocês falam do aumento da temperatura, eles sempre se lastreiam em uma ressalva de que, ainda que não tenha certeza científica do que vai acontecer, pelo princípio da precaução, nós vamos controlar o mundo por meio disso. Mas vamos continuar. Bom, e o que isso quer dizer, né? Partindo dessa premissa, a gente cria uma metodologia para se auferir as emissões de gases do efeito estufa. Então, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU cria um guia de inventários dos gases e com metodologias como serão auferidas essas esse boi, esse tipo de vegetação, esse tipo de atividade, quanto que emite, quanto não emite. Vocês começam a compreender que é tudo muito teórico. Ainda que a Embrapa construiu, salvo engano, foi a Embrapa que construiu um mecanismo para ver quanto a vaca expelia na erupção gás metano. Eles gastaram dinheiro para construir uma máquina para ver quanto de metano um animal expeliria. No caso, bovino. Eles gastaram dinheiro com isso. Para ver exatamente. Para tudo isso retroalimentar o quê? Vocês começam a compreender como que, de forma voluntária, ninguém queria aderir, porque é muito sacrifício para a sociedade. Mas para que haja a salvação da humanidade, nós temos que criar estímulo, e nada melhor do que dinheiro. O problema é que o dinheiro vai ficar na mão de quem, para quem e a que preço. Partindo dessa ideia da criação dos manuais, como se auferir, bom, nós temos, já vou fechando aqui porque senão a gente vai se perder. Nós temos um inventário de emissões de gases do efeito estufa. Isso aqui em 2015, achei essa fotinha para ficar mais bonito, vou aumentar aqui para as pessoas possam ver, auferindo quanto cada país emite. E nós temos aí o Brasil, né? O Brasil na sua pequenez, 1.229.246 quilotoneladas de CO2 equivalente. 10% da China, né? 20% dos Estados Unidos. No final das contas, o Brasil do total do mundo está ali entre 2%, né, dos principais aí das emissões.
tá? O que nos coloca, em tese, numa posição super confortável. Porque o país, veja, quando nós vemos uma reportagem como essa em um país que não emite, COP26, os desafios para a indústria brasileira. E aí nós temos nessa venda, nessa reportagem, né, que envolve diversos setores, tais como indústrias, empreendimentos do agronegócio, consumo, comércio. Não, mas espera aí, o agro não está no mercado. Nós estamos salvando, vamos tirar o agro disso, do mercado de carbono. Mas a questão é, existe um fomento financeiro de oportunidades. Isso é o que é vendido para vocês. E veja, estava lá, Confederação Nacional das Indústrias, apresentando um relatório, projetos sempre à frente, com a ideia de reduzir emissões, estufa e zerar balanço de carbono. Está lá a indústria na vanguarda. Quais são os principais desafios a serem enfrentados? Combate ao desmatamento ilegal. Poxa, peraí. Nós estamos falando de indústria. Combate ao desmatamento. Não, André, mas todos os setores da economia devem contribuir de alguma forma para o objetivo comum. Afinal, a humanidade depende do combate ao aquecimento global / mudanças climáticas. Então nós não podemos setorizar esse tema. Bom. Regulação do mercado de carbono. Criação de mecanismo de incentivo e financiamento climático que permitam ganho de escala para novas tecnologias mais sustentáveis. Bom, para quem não sabe, existe até a captação de recursos por um Fundo Internacional de Mudanças Climáticas, que os países que possivelmente, né, com as inovações, com a regulação do mercado de carbono, para que não haja duplicidade nesses certificados, nesses lastros documentais, né, porque é um papel, né, mercado de carbono é um papel, basicamente vendido numa bolsa, né, com registro centralizado. Se você tem uma auditoria, um controle no país desse mercado de carbono, você tem maior potencial para receber investimentos para reduzir as emissões do gás de efeito estufa. Então você poderia inovar a sua indústria, o seu segmento, o seu comércio, o seu agronegócio por meio de medidas climáticas. Mas existem alguns pedágios, dentre eles criação de mercado regulado, porque olha só, hoje no Brasil já existe, por exemplo, para o agronegócio e também para outros segmentos, financiamentos específicos para combate às emissões do gás do efeito estufa, como o ABC+, por exemplo. Partindo dessa ideia, você já adota, em tese, recursos subsidiados para que você tenha maior eficiência produtiva, porque eles sempre linkam combate do efeito do aquecimento global com maior eficiência produtiva. Se eu combato a pastagem degradada, por exemplo, no agronegócio, eu aumento o número de animais no mesmo espaço, número de animais por hectare, que ao mesmo tempo eu aumento a minha renda. Isso é óbvio, isso faz sentido. Eu não estou dizendo que está errado. A questão é a forma como será feito isso. Porque a partir do momento que o segmento do agronegócio existe uma meta, e eu não estou criando essa meta, já existe a Lei 12.187 de 2009, que cria a política climática de mudanças climáticas, parágrafo único do artigo 11, está lá previsto o agronegócio como um dos setores. Vocês viram na reportagem agora da CNI, está aqui, um dos setores, que terá metas a serem cumpridas de emissões de gases do efeito estufa. Então, a partir do momento que se criam metas a serem alcançadas, o financiamento deixa de ser, talvez, voluntário e passa a ser obrigatório.
E isso pode ser não só para o produtor rural, pode ser para o pequeno industrial, para o comerciante, para o seu João da padaria, que consome muita energia desde as 4:30 da manhã. Mas fica tranquilo, isso é um incentivo, vai ter um incremento na sua renda. Basta você dar a sua terra em garantia, basta você dar o seu estabelecimento comercial em garantia, basta você dar o terreno da sua indústria em garantia. Calma. A que preço? Bom, para não ficar seguindo demais na página, tá? E como eu disse, do incentivo financeiro, tá aqui, ó. Segundo, este mercado pode atingir entre 200 e 300 milhões na sua fase inicial, com transações de direitos de emissão e créditos de carbono, abrindo novas oportunidades para uma economia sustentável e regenerativa. O mercado de carbono ele é implementado goela abaixo única e exclusivamente por intuitos financeiros. Porque aqueles que mais querem implementar são aqueles que menos dependem ou serão menos influenciados pelo suposto mercado de carbono. Mas para que a gente possa ter uma ideia, qual é o estado da arte, né? Aonde está o Brasil nesse mercado? Antes, 187, se eu não me engano. Lei 12.187. O Brasil está aqui. Nós temos instituído a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Já tem uma lei federal, 12.187. O artigo 11, parágrafo único, que eu já citei, cria os planos setoriais. Tá? Então nós temos os setores da economia, dentre eles todos, inclusive o agronegócio, a agropecuária, está aqui como um setor que será influenciado. Nós já temos no Brasil um decreto 9847. 9847 de armas, olha a minha cabeça. 11.075. Eu agora, para lembrar de decreto... aqui ó, 11.075. É o decreto 2022, que estabelece os procedimentos para elaboração dos planos do artigo 11, que eu citei para vocês. Está aqui. Então nós temos lá como que será emitido, os planos, como é que devem seguir, tá bom? Olha as nomenclaturas: carbono de solo, carbono de vegetação, carbono azul, estoque de carbono, que eu já vou mostrar para vocês aonde isso quer chegar. Nós temos também vídeo longo, mas para a gente mostrar o estado da arte. Galera, eu sou da antiga, então eu acabo anotando tudo e no papel, tá? Enfim, eu gosto de gastar papel. 9578. Nós temos 9578-2018. 9578/2018. Nós temos consolida os atos normativos, e aqui é o ponto importante para que as pessoas possam entender as metas. Tá aqui, ó, artigo 19. Para alcançar o compromisso nacional voluntário, 2009, voluntário, na época. Tá aqui, ó, redução de 45%, recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária, plantio direto, florestas, desmatamento ilegal na Amazônia, desmatamento no Cerrado, tratamento de dejetos animais, incremento na utilização do siderúrgico de carvão vegetal originário de florestas plantadas. Já tinham metas. Só que a partir do momento que se cria um setor e se cria planos setoriais e se cria limites para esses setores, existem metas a serem cumpridas. Mas vamos lá. Qual é o estado da arte no Brasil? Bom, eu gostaria de começar com esse.
a Lesp em São Paulo, dizendo que vai neutralizar as emissões de gás do efeito estufa. Tá? Pode parecer uma ideia doida, assim, qualquer coisa do gênero aqui de 2021, mas é uma ideia que já tinha lastro num projeto de lei 5.710/2019, tá? Obrigatoriedade de plano visando a compensação de gás de efeito gerado pelas atividades da administração pública direta e indireta, ou seja, em 2019 já tinha essa ideia. Então a Lesp aqui em 2021, ela apenas buscou aonde? Num projeto de lei que já tinha em andamento. E aí que eu falo, quando uma casa é uma instituição pública chancelada por carbono zero, que as pessoas vão começar a bater palma, eu gostaria de lembrar que isso inclui, entre os dados, serão coletados consumo de papel, tinta, produtos de limpeza, entre outros, energia, descarte, além de todas as informações ligadas ao transporte oficial. Vocês acham realmente que o assessorzinho que está lá, que estuda na universidade, e ele vai lá, você acha que ele está preocupado em fazer o controle de carboninho dele? Ele não está preocupado em ter que eventualmente usar a bicicleta do Itaú, né? O patinete elétrico. Ele não está preocupado. Agora, a Dona Maria, que pega 3 ônibus para chegar na Lesp, um metrô, talvez a contabilidade de carbono da casa dela seja diferente. Ela não coma açaí, né? Ela não dá um pulinho no hambúrguer do futuro, né? São coisas diferentes. Mas vamos voltar para o estado da arte do Brasil. Passada a Lesp, além dos projetos 528/2021, que regulamenta o mercado brasileiro, que também faz parte, apensado, né, ao projeto principal, que é o 2148 de relatoria da Carla Zambelli. O 5.710 que eu falei para vocês da administração pública, tá aqui. O 10.073, que estabelecia, 2018, redução de IPI para a economia verde. Veja, isso é um projeto de lei que, em tese... galera, vamos lá. Ainda que eu não concorde com esse tipo de iniciativa, porque a premissa está errada, que é o aquecimento global, tá? A premissa está errada, tá? Ainda que eu não concorde com isso, submete quem quiser. Agora, quem tem mais dinheiro vai conseguir aumentar a sua eficiência. Se aumenta a sua eficiência, talvez ele comece a comer os menores. Então, um incentivo protecionista e de oligopólio do mercado, vocês começaram a entender como é que funciona? É protecionismo e oligopólio. Porque aqueles que têm mais condições e volume para cumprir metas climáticas, eles vão engolir os pequenos, que não conseguirão, seja por meio de incentivos tributários, por exemplo, ou com a criação do mercado regulado para captação de recurso estrangeiro e investimento na sua empresa. Nós estamos vivendo uma distopia com base no aquecimento global. Mas Bom, aqui tem 2. Esse é o 2148, que é o substitutivo, que a gente tem citado ultimamente, tá? E a coisa que eu quero chamar a atenção, lembra do artigo 11, parágrafo único, do decreto 11.075, 2022, nós temos o Plano Nacional de Alocação. Limites quantitativos de emissão setoriais. Nós temos os limites. Setores a serem regulados, regra de harmonização, reconhecer, papapá. Tudo isso para dizer o quê? Os acordos setoriais, que é aquele decreto que eu trouxe para vocês, o último 2022, que vem com herança lá da lei de 2009, da política climática, é para definir quanto que os setores podem emitir de carbono. E aí que tá. Mas nós vamos dar tratamento diferenciado para aqueles pequenos e médios empresários enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte, todo aquele discurso balela. Porque vai chegar nele. Porque ele compra um produto
de um grande que vai ter um custo aumentado e possivelmente esse cara não vai repassar o custo dele para outro. É igual a cadeia do boi. Você acha que se taxar a carne bovina industrializada na exportação, o cara vai aumentar o preço do consumidor da carne ou vai diminuir o valor da arroba na compra do produtor? É lógico, né? Então, tá aqui no 2148 o tiro no coração do Brasil. Mas também gosto de ressaltar o 4088, que é outro projeto de lei, que não está incluso, salvo engano, no relatório do 2148. Então ele é um PL que está pensado, mas ele cria um estatuto. Eu vou colocar o nome para vocês verem. Estatuto do Carbono Verde. Tá? Ele cria o Estatuto do Carbono Verde, os incentivos e tal, e ele trata especificamente das políticas de redução agrícola. Então tem um PL sim agrícola, ainda que não precise de PL, já está no decreto, já está na lei 12.187, não precisa de PL novo, já tá feito. O problema é a gente implementar, o problema é a gente seguir. Ah, André, mas o agro não e faz parte do mercado regulado, nem vai fazer esse PL aqui que você está lendo, vai pro ralo, ninguém vai interferir. O agro faz parte do mercado voluntário, nós não vamos aderir. Tá bom, depois que você cria todos os mecanismos, a central, você cria todos os mecanismos, o mercado, cria o mercado, porque esse mercado não existe, né? Você cria o mercado, aí você cria os sistemas de certificação, você cria os acordos setoriais, você cria a forma de fiscalização utilizando a metodologia do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é lindo, né? Maravilhoso isso, né? Não somos nem nós que vamos regulamentar a forma de auferir isso aí, porque tem que estar vinculado, porque é padrão internacional, gente. Tá na Convenção de Paris, regulamentado em Glasgow, tá lá. Não vai ser a gente que vai administrar isso, tampouco aumentar os critérios de meta. Vocês estão entregando a soberania do país para a ONU. Para a ONU. Mas tudo bem, vamos continuar. O agro não está dentro. E por que eu falo do agro? Porque é comida. O agro é comida. E comida cara acontece o quê? Simples. O vídeo já tá longo. Vamos pros finalmente. Por que o agro tá dentro? E sempre vai estar. Porque diferente dos outros países, como a Austrália, que o problema é energético, na Europa, e um monte de gente que é indústria, no Brasil, para quem não sabe, as emissões per capita por estado, as maiores estão no norte, que não tem indústria, tem nada, mas tem o quê? Desmatamento. Ou vocês nunca ouviram falar que o problema do Brasil é o desmatamento? As fumaças do desmatamento, a conversão de florestas em pastagem, a conversão de florestas em plantações. O agro, se o agro não entrar no sistema de carbono do mundo, o agro brasileiro, é como se não existisse um mercado no Brasil. Então parem de sonhar. O mercado vai sim reduzir a nossa produção alimentar, a nossa segurança alimentar, reduzir as propriedades, as pequenas e médias propriedades, criando o que eu disse antes dos oligopólios. Ou vocês acham que quem consegue pagar esses pedágios? Ah, não, André, mas o problema do agro, a CNI faz um relatório, papapá. Ô, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Dá uma olhadinha nisso aqui. Emissão bruta por estado. Me fala quantas indústrias tem no Pará. Me diga. Mato Grosso. Minas. Ah, mas São Paulo tá aqui. Tá, mas olha o tamanho do Goiás. Tá aqui. Tá aqui. Dá uma olhadinha na quantidade de toneladas.
Dá uma olhadinha nas emissões líquidas por estados aqui, quem emite. O que vocês precisam entender, é que sozinho, só a operação de agro no Brasil, que tá no agro, tá? A cadeia do agronegócio no Brasil, ela é responsável por 73% das emissões de gás do efeito estufa, de acordo com os cálculos feitos pelo IPCC, com a metodologia linda, com os relatórios internacionais. 73% é de responsabilidade do agro brasileiro. Conversão de uso de solo, floresta em alguma coisa, queimada e blá blá blá, e operação rural. A cadeia do agro é responsável por 73% das emissões. Quem tinha que estar discutindo o mercado de carbono, ou quando alguém como Tereza Cristina vai lá em Glasgow e fala, não, o agro brasileiro vai reduzir em 30% as emissões. Você tem noção o que é reduzir 30% das emissões de gás do efeito estufa no Brasil? Do agro? As emissões no Brasil brutas chegam a algo em torno de 2.160.600 e alguma coisa quilotoneladas de CO2, e o agro a cadeia do agro é responsável por 1.500 e alguma coisa. 30% aí, 30% é reduzir mais que o segmento industrial inteiro, somando com o resíduo. Vocês têm noção disso? A comida vai ficar mais cara, vai diminuir a oferta, porque a demanda vai manter. Mas por que tudo isso? Por quê? Porque tudo tem um motivo. É um só: controle. Fórum Econômico Mundial, na página deles hoje, o que tem? Impacto, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Que mais? Sustentabilidade, painéis solares. Que mais? Save the world. More money. Claro, save the world, more money. Always. Stakeholder. Capitalism. Isso é muito interessante, né? As métricas, né, utilizadas agora nos fundos envolvendo ESG, tem uma investigação nos Estados Unidos sobre isso, tá? Porque tem que focar em lucro, não em política ESG. Environmental, que é uma delas, é o meio ambiente, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Sustentabilidade da água, tá? Não se esqueçam. Quantos litros de água para fazer uma xícara de café? Bom, senhores, entre tudo isso aqui, o Fórum Econômico Mundial, sim, uma abordagem para cidades inclusivas e sustentáveis. O seu carbono. E é claro, nosso mundo está se transformando em grandes tendências comunitárias para cidades sustentáveis. O Covid foi um teste de responsabilidade social. É claro, uso de máscara, vacinação compulsória, entre tantos outros, senão vai cair o canal. Mas foi um teste de responsabilidade. Então vamos fazer o seguinte: o que vocês acham de nós incluirmos uma cadeia de rastreamento de consumo de carbono para as pessoas? Um avanço tecnológico para a quarta revolução industrial, claro. A gente pode, de alguma forma, medir a sua footprint environmental, a sua pegada ambiental. E aí, quando você for passar uma carne no supermercado moída para você fazer um macarrão, a hora que o caixa pedir o seu CPF ou o seu número único, ele vai falar, olha, a sua pegada ambiental desse mês está meio alta, você não vai poder consumir essa carne. Porque essa carne, ela vem do frigorífico X, que esse frigorífico X ele não tem uma pegada ambiental boa, ele inclusive está indo à falência, né? Então você pode pegar a carne sintética do Bill Gates. Esse é o mercado de carbono. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Pois somente juntos, bem informados e organizados, nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos e ótima semana.